Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique e falaremos sobre os aspectos gerais sobre o município de Jundiaí. Olha só, uma das maiores economias do país, 15ª em todo o país, a 6ª maior economia do estado de São Paulo. Altamente terceirizada, por volta aí de mais de 80% do setor terciário que compõe o nosso PIB. Lembrando então que nós temos também uma altíssima industrialização e uma pequena quantidade de participação no PIB dos produtos agropecuários, especialmente, claro, a uva. Isso tem tudo a ver com a nossa tradição italiana e olha só, vamos já associar a nossa industrialização ao ciclo do café. Foi nesse contexto que aconteceram as imigrações e foram tão abundantes os capitais deste ciclo econômico que levou à modernização de todo o estado de São Paulo. E claro, né? Olha só, pensando na modernização, pensamos já nas ferrovias, em que a pioneira foi a Santos Jundiaí. Então, temos aí um dos municípios mais importantes para compreendermos o processo de desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil no século XX. Olha só, vamos pensar também que a desconcentração industrial que é observada, em São Paulo nas últimas décadas, desde os anos 90, especialmente, beneficiou, por exemplo, o município que está num dos principais eixos de desenvolvimento. Quando falamos assim, quer dizer os eixos rodoviários, por onde escoa a produção, por onde ocorrem os principais fluxos de pessoas e mercadorias, e assim, através dos caminhos desses eixos, multiplicam-se o povoamento e as indústrias. Então vamos lá, pessoal, começando sobre os aspectos populacionais, nós temos no município de Jundiaí, de acordo com o nosso censo 2022, uma população de mais ou menos aí 443 mil habitantes e 116 pessoas. Desse pessoal aqui, a maior parte, predominantemente, possui, uma população residente dentro das cidades. Então, é um município, com quase toda a população urbana. E nós temos um povoamento, tá? Povoamento é a mesma coisa que falarmos densidade demográfica. A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, os adensamentos populacionais. Então, olha só, nós temos aqui a localização e nós estamos na região, como nós já sabemos, aqui está o município de São Paulo, estamos no eixo da Anhanguera e fazemos parte da chamada macrometrópole paulistana, tá? Então existem diversas definições de classificação do território e de localização. Por exemplo, nós fazemos parte do arranjo populacional de São Paulo, tá bem? E pertencemos à macrometrópole paulistana, ou seja, é a junção aí da região metropolitana de São Paulo, da Baixada Santista, de Campinas, enfim. E lembrando que Jundiaí é uma das mais jovens metrópoles do estado de São Paulo, tá bem? Nós já falaremos, em um dos nossos blocos. Então, bora lá, pessoal. Temos aqui, então, um território que é povoado por uma população predominantemente adulta e bastante já avançado o processo de transição demográfica. O que é isso? Tá? Conforme avança o período de crescimento populacional, nós temos aí um grande crescimento nos últimos anos, pensa aí nas últimas 3 décadas, então você deve associar isso não somente às taxas de natalidade e fecundidade. O crescimento populacional ele é calculado considerando 2 elementos, tanto o crescimento natural da população, que nós chamamos de crescimento vegetativo, que corresponde à taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. E consideramos também o chamado saldo imigratório, que corresponde à diferença entre os imigrantes e os emigrantes. Então, a partir desses 2 elementos, nós conseguimos identificar o crescimento populacional. Então, olha só, em termos de dinâmicas ligadas à fecundidade e à natalidade, você pode observar que temos uma baixa natalidade, tá? Decorrente de uma baixa taxa de fecundidade. Ou seja, não confunda os 2 índices, tá? A fecundidade é a média de filhos por mulher ao longo de sua vida fértil e é bem abaixo da taxa de reposição populacional.
que nós consideramos 2,1, tá bom? Então, 2,1 a população não cresce, 2,2 a população cresce, abaixo disso ela tende a se estabilizar e chegar num certo ponto e parar de crescer naturalmente, tá bem? Então, em termos de crescimento populacional conjunto, tivemos um crescimento expressivo. Porém, teve uma contribuição muito grande do saldo imigratório, pois é um município, como já sabemos, altamente desenvolvido, né? Tem o IDH altíssimo, tem altas taxas de industrialização e é uma economia altamente terciarizada, né? Tem um comércio e serviços bastante avançados. Então, olha só, aqui então podemos observar uma redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Nós temos, portanto, uma taxa de fecundidade e natalidade bem menor do que a taxa nacional, portanto, somos uma população, né, predominantemente adulta. Então veja que aqui vamos fazer um corte em cima do 15 e 19 anos e aqui, olha, no 60, 64. Temos uma quantidade de adultos e idosos maior do que a média nacional, tá? Então isso daqui é um perfil de uma sociedade altamente desenvolvida que tende ao envelhecimento, né? Porque já tem uma transição demográfica avançada. Nós temos, né, uma quantidade de mulheres maior nas idades mais avançadas e aí, né, o principal fator que explica é justamente a questão cultural do cuidado, né? Maior cuidado com a saúde. Enfim, e quando nós pensamos em jovens, a mortalidade entre os homens é absurdamente maior entre os 15 e 25 anos do que entre as mulheres. Isso tem a ver com a maior exposição ao risco e também, né, à criminalidade. Então, vamos lá, pessoal, população, então, em transição demográfica avançada, nós temos um momento de bônus demográfico, que é o quê? É quando o número de adultos supera o número de idosos e o número de jovens. Por isso, olha só, nós temos entre os adultos a população economicamente ativa, ou seja, né, os adultos aptos ao mercado de trabalho. E nós temos aqui nos idosos a população economicamente inativa. E entre os jovens também a população economicamente inativa, tá? Então, o que é o bônus demográfico? A soma dos adultos supera dos idosos e dos jovens, o que torna bem mais fácil para o custeio aí, né, da previdência e do suporte social. Então, olha só, pessoal, nós temos cada vez mais a população idosa aumentando, processo de envelhecimento, né? Então, transição demográfica envolve o quê? Essa mudança no perfil da pirâmide etária com estreitamento da base e alargamento do topo, consequentemente, o envelhecimento da população e também o aumento do que nós chamamos razão de dependência, tá? Que é o quê? A população economicamente inativa dividido pela população economicamente ativa. Como nós temos um número cada vez maior de ativos, veja, esse numerador vai aumentar. Então, com o envelhecimento da população e o aumento dos idosos, a razão de dependência também aumenta, tá? E isso, na prática, o que significa? Fica mais caro o custeio, né, dos gastos sociais aí, né, da previdência com os idosos. No Brasil, a razão de dependência caiu até 2018 e ela quicou. A partir dali, ela começou a aumentar. Foi a principal justificativa para a reforma da Previdência e o aumento da idade para a aposentadoria. Então, olha só, pensando no índice de desenvolvimento humano, né, nós consideramos aí 3 elementos: saúde, educação e renda per capita. O índice de desenvolvimento humano, ele tem um elemento falho, digamos assim, ele tem uma limitação. Por se basear na renda per capita, ele omite as desigualdades sociais, porque é toda a riqueza dividida, né, pela população como se a renda fosse igual. Mas sabemos que não, por isso o IDH omite as desigualdades sociais. Ele é um indicador porque lá nos anos 80 começamos a diferenciar o que é crescimento econômico de desenvolvimento. Crescimento econômico relaciona-se ao PIB, Produto Interno Bruto, mas pode acontecer da economia crescer, porém aumentar a pobreza, aumentar a desigualdade, enfim. Por isso foi proposto, né, lá nos anos 80, lá na ONU, o IDH, que calcula esses 3 elementos. Tudo bem?
saúde, educação e renda per capita. Então, desenvolvimento tem a ver com qualidade de vida, crescimento, especialmente relacionado ao PIB, tá bem? Então, o índice é assim, de 0 até 0,5 é um IDH baixo. De 0,5 a 0,7, IDH médio. 0,7 a 0,8 é alto, tá? E acima de 0,8, considerado muito alto, que é o caso, né, do IDH de Jundiaí. Neste caso, né, você já sabe que o IDH possui as suas limitações, pois omite as desigualdades. Temos então o índice de Gini, também conhecido como coeficiente de Gini, tá? Que ele calcula a desigualdade de renda, tá? Não envolve aí acúmulos de propriedades, estamos falando de renda, né? Então, olha só, o coeficiente Gini, ele calcula a desigualdade de renda e ele é um número, também como o IDH, varia de 0 até 1, tá? Então, de 0 seria uma igualdade hipotética geral e o 1 seria uma desigualdade hipotética geral. Então, em média, vamos considerar aí 0,5, tá? Como a média, e acima do 0,5 o IDH, acima de 0,5 o índice de Gini é alto. Então, nós podemos observar aqui, olha, o IDH de Jundiaí, 8,022, tá? Maior que o do Brasil e que o estado de São Paulo. O índice de Gini, no Brasil, 0,60 e em Jundiaí, 0,53. Então, aqui basta concluirmos que a desigualdade social no município de desigualdade de renda, né, no município de Jundiaí é menor do que a média nacional, tá? Então, olha aí, pessoal, falando de trabalho e rendimento, nós temos um salário médio de 3,3 salários mínimos, pagos especialmente pela indústria, e nós temos uma grande população formalmente empregada no setor secundário, tá? Então, os dois setores que mais empregam, o terciário, formal e informalmente, e no setor, formalmente, né, com empregos registrados, aí primeiro é o setor terciário, segundo é o setor da indústria, tudo bem? Então, olha só, falando dos aspectos econômicos, nós já sabemos, é o sexto PIB do estado de São Paulo, possui alto IDH, uma economia altamente terciarizada e industrializada. Quando falamos em terciarização, é um processo que a economia se transforma conforme aumenta a urbanização. Veja só, terciarização vem de setor terciário. Significa que nós temos o maior valor adicionado ao PIB, por volta aí de 80%, é altamente terciarizado, e também é o setor onde atua a maior parte da população economicamente ativa, tanto nos empregos formais quanto nos empregos informais, tá? Então, olha só, nós temos uma renda per capita de mais de 121 mil reais. Olha só, qual que é a pegada? Aqui nós temos a renda, né, o salário médio da população, que é o que circula aí, em geral, nos salários da indústria, né, do comércio, e aqui o PIB per capita, que é toda a economia dividida pela população. É o índice que o IDH usa, que omite as desigualdades. É muito alta a renda per capita, né? E podemos observar aqui que 55% das receitas são oriundas de fontes externas. Quer dizer que o município é uma área que polariza, né, investimentos e os atrai. Tá beleza? Então, vamos lá, podemos observar que as receitas do município superam as despesas, portanto, ele é, em suas contas públicas, superavitário. Superávit no orçamento público, tá? Então, olha só, aqui temos os dados de 2020, né, o PIB per capita mais de 121 mil reais, grandes investimentos externos, alto desenvolvimento humano e economia orçamentária, orçamento municipal superavitário. A localização é importante identificarmos os eixos de povoamento. Aqui nós estamos, né, na região metropolitana de São Paulo, que se conurbou, que tem uma integração, tem uma rede
urbana, ó, tem uma rede urbana altamente integrada. Quando falamos rede, estamos pensando em dois elementos: os pontos fixos, as cidades e a infraestrutura de deslocamento e os fluxos que acontecem por ali, tá bem? Então, nós temos um grande adensado populacional na região metropolitana de São Paulo, que é altamente integrada com outras regiões metropolitanas que a orbitam, que formam a macrometrópole paulistana, tudo bem? Que aí é a união aí da região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, aqui ó, Campinas, Sorocaba, e nós estamos entre duas grandes metrópoles, né? Então nós estamos dentro da macrometrópole paulistana. Então, há um arranjo populacional, se o IBGE usa essa expressão, arranjo populacional, para falar que toda essa região faz parte do arranjo populacional de São Paulo, ou seja, diretamente influenciado, né, pela capital. Ponto. Existem outras divisões. Por exemplo, em mesorregiões e micro-regiões, nós temos micro e mesorregiões do estado de São Paulo, que é uma divisão que a gente vai ver uma tabelinha, que considera fatores naturais e tal, e temos as regiões imediatas e intermediárias, tá? Que tem a ver com a dinâmica das redes urbanas, com a influência das cidades. Nós, Jundiaí, somos uma região metropolitana bem jovem, né, das mais recentes do estado de São Paulo. Estamos entre a região metropolitana de São Paulo e de Campinas, portanto, na macrometrópole. E aí, na divisão por regiões imediatas e intermediárias, nós estamos na região intermediária de Campinas, tá? E temos a região imediata de Jundiaí, tá? Ou seja, as duas cidades aí mais importantes no eixo da rodovia Anhanguera. Tá beleza? Então, olha só, é importante pensarmos aí na questão da distribuição ao longo dos eixos de desenvolvimento, tá? O eixo Anhanguera é um dos mais importantes do país e do estado de São Paulo e um dos mais relevantes quanto à desconcentração industrial, tá? Desconcentração industrial tem a ver com o quê? Com a saída da indústria do município de São Paulo, capital, e da região metropolitana para o interior. Tem a ver também com o que nós chamamos de guerra fiscal, né? Há disputas entre estados e municípios para oferecer mais investimentos para atraí-los ao seu local. Então, olha só para onde que desconcentra e quais são os municípios mais beneficiados pela guerra fiscal, é justamente os localizados nos eixos de desenvolvimento. Então, mais uma vez, né, temos aqui os nossos principais eixos rodoviários e a divisão que eu falei para vocês, tá? Nós temos na divisão de hierarquia urbana do IBGE, que mede a polarização das cidades. Por exemplo, São Paulo, né, é a grande metrópole nacional. Depois nós temos Campinas, que está numa posição hierárquica maior, tá? E nós chegamos... Campinas é uma capital regional também e, na verdade, Campinas é uma metrópole, desculpe, pessoal. É a única cidade que é considerada metrópole pelo IBGE, tá? Ah, mas é muita metrópole? Você vai aguardar assim. As metrópoles são estabelecidas pelo IBGE e são de influência nacional na rede nacional. Das 15 metrópoles só, das 15 metrópoles que o IBGE reconhece nacionalmente, Campinas é a única que não é capital. Olha só que interessante, tá? Está justamente, então, nesse grande adensado da macrometrópole. Então, é uma região extremamente dinâmica, urbanizada e populosa, tá? Então, olha só, a grande metrópole nacional, perceba que São Paulo não tem título metrópole, é grande metrópole nacional, justamente devido a essa grande polarização em toda a região do seu estado e, claro, em todo o estado. Então, nós estamos em hierarquia abaixo de Campinas, somos uma capital regional de escala 2C. Agora, olha só, tem essas classificações aqui. E essa daqui, são duas diferentes. Essa de meso e micro-região é a mais antiga e considera fatores fisiográficos, ou seja,
da população, mas especialmente os naturais. Estamos numa região, por exemplo, né, de planaltos e cobertos por Mata Atlântica. Então esse é um elemento aí fisiográfico. Então veja só, nossa mesorregião faz um grande recorte no estado, dividindo ele em grandes mesorregiões. Aí nós pertencemos à macrometrópole paulistana, beleza? Macrometrópole paulistana, divisão em mesorregião. E a micro, ou seja, uma parte dessa mesorregião, tem várias micro-regiões com as cidades mais importantes, e a micro-região de Jundiaí é uma delas. Então, mesorregião, macrometrópole paulistana, né, paulista, e micro-região de Jundiaí, a cidade mais importante, portanto, né, do seu local. Lembrando, né, que também é uma região metropolitana, uma outra classificação administrativa. Agora, olha só, regiões de influência. Nós estamos na rede urbana de São Paulo, né, e somos diretamente influenciados pelo arranjo populacional da capital. Temos essas duas divisões aqui, imediata e intermediária, que tem a ver com a dinâmica e os fluxos. Então, nós pertencemos à região intermediária de Campinas e imediata de Jundiaí. Qual que é a diferença dessa classificação para essa? Regiões de influência consideram as cidades. A região de influência das cidades. Daqui parte de um estudo chamado REGIC, região de influência das cidades. Beleza? Então, olha aqui a nossa área territorial do município, 431 quilômetros quadrados, tá? É um município aí que está no ranking, né, na posição de 200 nas dimensões territoriais, mas na sua região geográfica imediata, né, aquela da influência das cidades, é a maior área territorial. É a maior área territorial da região imediata de Jundiaí. E aqui nós temos os municípios da região metropolitana, ou seja, essa é a metrópole, cidade-sede, que é a mais importante, é a que polariza todas as outras. E nós temos Cabreúva, Itupeva, Louveira, Janiru, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Portanto, vamos colocar aqui, metrópole. Cidade principal, cidade-sede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municípios compõem a região metropolitana de Jundiaí. As regiões metropolitanas são estabelecidas por lei, né, estadual desde a Constituição de 1988. Então, olha só, aquelas divisões que eu falei anteriormente. Macrometrópole paulista, tá? São Paulo, grande metrópole nacional, Campinas, uma metrópole, são divisões do IBGE, que foram metrópoles estabelecidas por lei federal. A metrópole de Jundiaí, tá? Assim como acontece com a região metropolitana de Ribeirão Preto, por exemplo, são metrópoles estaduais, estabelecidas por leis estaduais, tudo bem? Então, olha só, temos então aí a região metropolitana de Jundiaí e existe, devido à importância de organizar o espaço administrativamente. Então, se baseia no Estatuto Metropolitano, ou simplesmente Estatuto da Metrópole, que estabelece o quê? A gestão partilhada dos recursos públicos. Então, o Estatuto Metropolitano, né, ele prevê, por exemplo, a função social da cidade, né, que tem que permitir que todas as pessoas sejam integradas pelas políticas públicas, tá? Então, isso é uma discussão importante, né, porque na região metropolitana de São Paulo, na verdade, na capital, né, em 2023, está fazendo aí a revisão do PDE, Plano Diretor Estratégico, que é previsto pelo Estatuto Metropolitano, tá? Que é o documento, né, os municípios
eles possuem seus planos diretores, Jundiaí também, é o quê? É um documento baseado aí, previsto no Estatuto Metropolitano, que prevê o ordenamento territorial da cidade, né? Onde que pode construir indústria, onde que pode ser uma área verde, onde que vai ser a área residencial, tá? Por exemplo, dá uma olhada aqui, temos reservas biológicas que são estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que são políticas, né, ambientais para podermos manter, né, o meio ambiente com a sua cobertura verde, pois ela é importante para a manutenção do clima urbano, né, devido à alta ocupação urbana, alta industrialização, você tem uma grande poluição do ar, né, e há uma grande impermeabilização do solo. Então as áreas verdes são importantes para aumentar essa permeabilidade do solo e permitir a infiltração da água, tá? Que vai permitir então a evapotranspiração e a manutenção de um clima urbano mais agradável, com maior umidade, enfim, tá bem? Claro que dos problemas, né, nós temos aí grandes emissões de gás estufa, então nós temos ilhas de calor, tá? Ilhas de calor tem a ver com a impermeabilização, muito concreto, né, muito asfalto, solo impermeabilizado, e é isso. Ilha de calor muito poluente, né? E ilha de calor, devido ao concreto, o asfalto fica mais quente no centro do que nas zonas rurais. Esse que é o raciocínio, sempre é mais quente devido à concentração, né, desses fatores. Um dos grandes problemas relacionados também à impermeabilização dos solos são as enchentes, tá? Os rios canalizados são os locais mais atingidos por esses tipos de problemas, tá bem? Por quê? O rio ele tem o seu leito e seu grande leito, que é por onde ele transborda. Ao longo do século XX foram feitas diversas canalizações e a ocupação urbana ao redor das áreas canalizadas, tá? A dinâmica hídrica do rio, quando o solo fica saturado, ele transborda e vai transbordar pelo seu grande leito, tá? Então todas as áreas construídas próximas a rios canalizados são áreas de risco, né, sujeitas a enchentes e inundações. Beleza? Pessoal, é isso aí, ficamos por aqui. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso. Vejo vocês nas nossas questões que serão essenciais.